41. Noite de Mongols capítulo 345. Eu matei alguém hoje, fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado pensando bem. Já faz um tempo desde a última vez que vi Silver. Parado no familiar campo de íris, olhando para a árvore da torre, Lingia esfregou o anel em seu dedo e murmurou para si mesmo. Não era que ele não quisesse ter conversas agradáveis com uma bela mulher todos os dias, mas Lingia tinha muito mais coisas para fazer ultimamente do que antes, especialmente com a administração e as operações do café da livraria. Embora parecesse que ele estava relaxando, Muen teve que aprender tudo do zero. Ela podia usar o senso comum ou aprender habilidades simples muito rapidamente, mas para operações comerciais complicadas como administrar um café de livros, Muen teve que entender o conhecimento relevante primeiro, então gastar mais tempo para entendê-lo. Atualmente, Muen estava mais acostumada a seguir ordens e executá-las meticulosamente. Se a deixassem fazer as coisas sozinha, Muen passaria muito tempo perdida. Assim, Lingia teve que fazer os arranjos ele mesmo. Com coisas para fazer durante o dia, ele queria dormir normalmente à noite. Bem, essa também não foi a razão principal. O verdadeiro motivo era que Silver tinha estado muito ausente ultimamente. Isso mesmo. Linji não conseguiu encontrar Silver depois que ele reentrou neste reino de sonho mais tarde e só conseguiu olhar fixamente para as íris e a neve caindo por dias consecutivos. Depois de mais algumas vezes, Linji não estava mais tão obcecado em conversar com ela todas as noites. Esse era claramente o sonho de Silver, mas ele muitas vezes não conseguia vê-la pessoalmente, o que deixava Linji intrigado. No entanto, toda vez que Silver reaparecia e Linji tentava perguntar sobre isso, a primeira sempre revelava um sorriso malicioso e colocava um dedo nos lábios, dizendo coisas como é um segredo, você saberá com o tempo e não seria uma surpresa se eu falasse sobre isso com antecedência. Que assim seja. Linji franziu os lábios. Ele estava um pouco cansado desse mistério tentador. No entanto, mesmo sabendo que tudo foi feito de propósito, ele decidiu não investigar o fundo da questão. Afinal, se fosse um homem provocando-o assim, o processo poderia ser meio nojento e Lingia definitivamente iria querer parar com isso imediatamente. Mas quando era uma moça bonitinha provocando-o dessa maneira, não poderia ser considerado estúpido. Mas como? Diversão. Resumindo, a combinação desses dois motivos fez com que Lingia pouco visse Silver durante esse período. Lingia caminhou até o local sob a árvore. Como esperado, ainda estava vazio. Apenas o banco que ele havia criado anteriormente ainda estava de pé entre as flores. Ele tinha sido mantido desde então, mas estava cheio de pétalas, não tendo sido usado por ninguém por um bom tempo. Lingia estendeu a mão e deu um tapinha nas pétalas e na neve do banco antes de se sentar. Então, ele tirou o diário da terra, bem como as informações sobre o distrito inferior que Andreu havia fornecido. Hoje em dia, mesmo que não pudesse ver Silver, ele ainda entrava neste reino dos sonhos para admirar a paisagem enquanto fazia algumas de suas próprias coisas. Graças a Andreu, Lingia teve uma compreensão bastante decente do distrito inferior de Norzin. Comparado ao caderno, muitas dúvidas que ele tinha sobre aquele lugar foram todas sanadas. Andreu parece gostar do chá de leite perolado do café e comprou bastante para levar. Eu deveria dar a ele algumas xícaras grátis na próxima vez que ele vier. Com esse pensamento em mente, Lingia passou por uma rodada final de classificação de suas anotações. Os pontos mais importantes no diário eram as palavras e os desenhos estruturais desenhados pelo proprietário, bem como o portão que foi descrito. Depois que Lingia fez uma comparação cuidadosa, ele confirmou que os desenhos copiados correspondiam ao estilo arquitetônico dos edifícios escavados nas ruínas do Lower District. A maior parte do texto deformado descoberto estava na língua do reino élfico de Alfords da Segunda Era, mas não era a língua élfica ortodoxa que Lingia havia aprendido com Candela. E após mudanças ao longo do tempo, esta se tornou a língua usada por alguns clãs remanescentes após a destruição de Alfords. De acordo com informações fornecidas por Andreu, ou, mais apropriadamente, mitos, depois de perder a proteção do último rei élfico, Candela,
Durante o período sem luz e fogo, esses clãs vestigiais se dividiram em vários ramos. Os maiores deles continuaram defendendo a capital, mas seu território encolheu infinitamente sob a invasão da escuridão e acabou caindo. Toda a capital imperial se transformou em ruínas e se tornou um ninho onde a escuridão crescia. Aqueles caracteres escritos no diário eram também o que o dono do diário havia escrito quando ele afirmou estar transbordando de inspiração, e eram todos caracteres na língua dos clãs vestigiais. Portanto, pode-se concluir que a equipe arqueológica liderada pelo professor Lin estava principalmente nas ruínas da capital real do antigo reino de Alfords. Além disso, o monstro desconhecido que os atacou e causou-lhes todo tipo de confusão era provavelmente a escuridão que os elfos mencionaram. O portão que eles encontraram era provavelmente a entrada para esta capital real, mas por alguma razão este portão na verdade conectava a Terra e Azir. Certamente há algum tipo de gatilho. O projeto arqueológico existiu por apenas alguns meses, e todas as ruínas pareciam estar fixadas ali. Não é uma simples sobreposição de tempo e espaço, é? Lin Ji apertou o queixo e balançou a cabeça, sentindo que era uma pena. Se ele ainda estivesse na Terra, investigar seria fácil. No entanto, ele estava do outro lado do portão agora, e isso seria difícil de encontrar. Felizmente, a Trutunion tinha o controle da entrada do Distrito Superior para o Distrito Inferior, e era a organização em Norzin que mais sabia sobre aquela área. Com o relacionamento atual de Lin Ji com Andreu, talvez não fosse um problema para ele entrar no Distrito Inferior. No entanto, ele teria que confiar em si mesmo se quisesse encontrar as ruínas. Andreu também lhe deu um mapa detalhado do Distrito Inferior. No entanto, ele era limitado apenas à área segura para atividade humana ali. As ruínas estavam em regiões inexploradas até então, e era por isso que havia muitos exploradores e acadêmicos aprovados pela Trutunion lá para investigar. E este diário provavelmente foi levado ao Distrito Superior por causa disso. Tudo bem, quando Muen puder assumir a livraria adequadamente, poderei ir ao Distrito Inferior para procurar pistas relacionadas a este diário. Lin Ji guardou suas anotações, espreguiçou-se e suspirou. Ele se recostou e observou este mundo branco, lindo e vazio. Aliás, essa foi a primeira vez que ele ficou tanto tempo neste reino de sonhos sem prata. Lin Ji não pôde deixar de imaginar como Silver ficou sob esta árvore dia após dia, ano após ano, observando esta paisagem eterna e vagando por este canteiro de flores em transe antes de chegar. Era realmente muito solitário. Para ela, ter esse amigo em Lin Ji parecia ser a única diferença de cor em todo o mundo. Os cantos dos lábios de Lin Ji se curvaram para cima enquanto ele ajustava sua postura e fechava os olhos para descansar no banco. Quando ela estava prestes a adormecer, ele sentiu uma pontada de frio na testa. Neve? Lin Ji abriu os olhos em leve perplexidade. Dedos frios e finos cobriam seus olhos enquanto uma voz familiar soava atrás dele. Já faz um tempo. Lin Ji sorriu e sussurrou, eu matei alguém hoje. Noite de Mongols capítulo 346. Nenhum desejo secular. Lin Ji não tinha dúvidas sobre a quem pertenciam aquelas mãos. Além de Lin Ji, que não se tratava como um estranho e aparecia sempre que estava livre, a única outra pessoa que aparecia nesse sonho era Silver, que era o dono desse reino dos sonhos. Além disso, Lin Ji conhecia essa voz muito bem. Ele sorriu, mas não removeu as mãos que cobriam sua visão. Em vez disso, ele fechou os olhos e se recostou. Como ele esperava, a parte de trás de sua cabeça tocou um corpo macio e levemente frio. Este amigo familiar o estava abraçando por trás para que Lin Ji se apoiasse. Devido à sua altura, ela até mesmo ajustou o ângulo para que ele se inclinasse mais confortavelmente. Pela lógica, esse contato íntimo já ultrapassava em muitos limites de um amigo. No entanto, talvez por ser um reino de sonho, não havia nenhuma etiqueta secular. Não havia necessidade de pensar demais em como interagir e se dar bem. Simplesmente seguir as ações íntimas de qualquer coisa que se sentisse lá no fundo parecia natural e comum. Da mesma forma, quando estava aqui, Lin Ji frequentemente sentia que não tinha desejos ou preocupações seculares. Sem quaisquer restrições, naturalmente, ele podia falar livremente. Comparado a Lin Ji e Greyden, Silver era evidentemente mais adequado para ser um oco de árvore. Afinal, sonhos eram apenas sonhos e nunca afetariam a realidade. Certo? Silver sorriu e não demonstrou nenhuma surpresa, apesar de Lin Ji ter dito uma coisa tão assustadora do nada.
Ela sussurrou em seu ouvido. Foi só uma pessoa. Ela apoiou o queixo no ombro de Lin Jie e disse fracamente. O clã Fred. Além do Fitzfred de 1 ano, que não sabia de nada, e do servo que foi deliberadamente liberado para fazer um relatório. Os outros servos e guardas, até mesmo uma criança de 5 anos que testemunhou tudo, não sobreviveram. HMM. Deixe-me contar. Um total de 376 pessoas. A voz de Silver estava tão gentil como sempre enquanto ela levantava a cabeça ligeiramente. Na sua opinião, você matou apenas uma pessoa. Os olhos de Lin Jie estavam cobertos, mas sua expressão não mudou. Ele disse firmemente, eu só matei Joffred. Na verdade, não pode ser considerado matar. Lin Jie deu de ombros despreocupadamente. Como ele queria categorizar as pessoas, eu apenas disse a ele sinceramente a maneira mais simples. No entanto, tenho que admitir que o que ele disse faz sentido. Há de fato uma lacuna intransponível entre humanos e gado. As feras só morderiam e arranhariam quando matassem, dando às suas presas uma morte mais primitiva e bárbara. No entanto, os humanos podem matar sem derramamento de sangue. Silver inclinou a cabeça. Então, os outros 375 eram apenas suas ferramentas de matar que foram sacrificadas no altar para provar seu ponto. Lin Jie se divertiu bastante com essa forma de frasear. Eu não sou um deus que pode responder a desejos. Nada seria fornecido mesmo que sacrifícios fossem oferecidos a mim. Eu só queria ver a expressão no rosto daquele cara enquanto tudo que ele tem desabava. Tudo de que ele se orgulha foi causado por inúmeros pecados. Quero que ele saiba que a arrogância construída sobre a vida dos outros é apenas um auto-engano fraco. Ele mesmo é, na verdade, apenas um verme lamentável que pensa na folha em que está como sua arma mais poderosa. Baixando um pouco a voz, Lin Jie continuou a murmurar. Ter poder torna alguém arrogante, seja autoridade ou força. Embora eu não tenha hesitado muito hoje e não tenha nenhum arrependimento, a morte de Joné, na verdade, um chamado para mim. Quanto aos outros, Lin Jie deu de ombros. Eu não os matei. Os olhos de Silver se estreitaram e sua expressão se tornou peculiar. Não foi seu. Ela então fez uma pausa abrupta, e disse relutantemente, bem, não foi você. Eu entendo. Lin Jie não conseguiu ver a mudança na expressão de Silver, mas presumiu que sua amiga dos sonhos devia ter entendido que ele não queria revelar a existência de Blackie, então ela ajustou suas palavras de acordo. Ela continua a mesma gentil Silver. Escolher confiar nela é, de fato, a melhor escolha. Com isso, o último resquício de preocupação no coração de Lin Jie desapareceu. Ele estava preocupado que a menção repentina desse assunto o faria parecer menos confiável na opinião de Silver. Mas, de fato, enquanto ele se explicasse, Silver o entenderia. Nesse ponto, Lin Jie hesitou por um momento, então estendeu a mão para tocar a mão de Silver que cobria seus olhos. Esta pareceu entender imediatamente suas intenções, afrouxando os dedos, mas não tinha a intenção de afastar a mão. Assim, a mão de Lin Jie acabou sobre a mão de Silver e seu sorriso se alagou. Ele tossiu secamente para disfarçar e perguntou, falando nisso, quando o segredo e a surpresa que você sempre menciona estarão prontos? Silver inclinou a cabeça, aparentemente esfregando o lado do rosto contra a orelha de Lin Jie, e disse, isso será em breve. Meus preparativos estão quase completos. Com um toque de alegria em seu tom, Silver acrescentou com uma risada. Posso revelar um pouco com antecedência. Considere isso um presente. Passei muito tempo me preparando e espero que você goste. Com certeza vou. Lin Jie respondeu decisivamente. Embora ele ainda não tivesse visto a sombra do presente, isso não impediu Lin Jie de dizê-lo por educação. Silver riu. Você quase dominou as técnicas de espada e magias que eu lhe ensinei. Então, de acordo com o nosso acordo original, eu lhe contarei a verdade sobre a transição durante a Segunda e Terceira Era. Na verdade, você provavelmente aprendeu bastante. Candela e toda Alfords não estavam enfrentando uma epidemia, mas uma certa existência da escuridão. Seu poder e força avassaladores fizeram aqueles que viram ou entraram em contato com ele sofrerem mutação. No entanto, os pecados de Alfords eram muito maiores do que isso. Tanto covardia quanto ganância. Eles tentaram dominar o poder da mutação, então começaram a experimentar. Lin Jie ficou surpreso. Experimentando? Não havia nenhum registro disso, e as memórias de Candela estavam manchadas.
como se estivesse evitando isso deliberadamente. Sim, experimentando, disse Silver. Eles precisavam de um grande número de amostras para encontrar uma maneira de controlar esse poder, mas guerreiros excepcionais eram em 100. Como eles poderiam ser usados como consumíveis? Então, os olhos de Lin Ji se estreitaram. Então os fracos se tornaram cordeiros. Deve-se dizer que a verdade da história sempre foi chocante. Como isso era diferente do clã Fred que Lin Ji havia invadido hoje. Silver sussurrou suavemente, mas eventualmente, o poder do abismo saiu do controle e muitas pessoas de Alfords foram mutadas. No final, o último rei falhou em acabar com a fonte da mutação matando Deus e só pôde levantar sua espada contra os súditos que ele uma vez protegeu. Lin Jie de repente percebeu que sempre havia perdido. Então, Candela não era louca. Silver sorriu e disse, quem sabe? Noite de Mongols capítulo 347, a despedida de Silver. Além disso, não importa se ele era louco ou são. Agora, ninguém aceitaria essa verdade e ninguém estaria disposto a acreditar nela. Esse período da história foi reduzido a cinzas há muito tempo, sem nem mesmo uma chance de adoçá-lo. Lin Jie cruzou os braços como sempre fazia e suspirou. O antigo reino e seu povo desapareceram há muito tempo. Até a alma de Candela pereceu para sempre, deixando apenas uma memória turva. Independentemente do caso, um rei que massacrou seu próprio povo e destruiu seu país sempre seria visto como um lunático. Quando se conheceram, Candela nem se deu ao trabalho de refutar e apenas reconheceu diretamente que havia enlouquecido e era a fonte da chamada Grande Peste. Provavelmente porque, uma vez que a verdade fosse revelada, o antigo reino élfico, que era um lindo símbolo em vários mitos e lendas, desmoronaria instantaneamente e apareceria como uma existência maligna, aterrorizante, fraca e egoísta. Presumivelmente, Candela não queria que o seu reino fosse visto dessa forma aos olhos daqueles que viriam depois. Infelizmente, como não havia nenhum registro de tal possibilidade nos recursos fornecidos pela União da Verdade, isso provavelmente significava que os clãs vestigiais que sabiam a verdade não haviam defendido Candela de forma alguma. Os pecados do povo do reino eram, em última análise, suportados exclusivamente pelo seu rei. Lin Jie não pôde deixar de lembrar como Candela enfatizou repetidamente que tudo o que aconteceu foi por causa de seus próprios pecados. Por causa de sua arrogância, ele enlouqueceu olhando para os deuses. Ele foi quem massacrou seu povo e destruiu Alfords. Portanto, ele não desejava redenção, nem sentia que poderia expiar seus pecados. Em vez disso, ele estava disposto a suportar torturas sem fim. Mas se ele nunca enlouqueceu, o que o prendeu, o torturou e exilou sua alma? Talvez fosse apenas a culpa que ele sentia. Como rei deste reino, falhar em proteger esta terra e seu povo foi seu pecado. Candela culpou sua própria incompetência e, portanto, sentiu que o culpado e a causa de tudo tinha sido ele mesmo. Ou talvez, as memórias de Candela, que ficou presa na espada por eras, tenham desaparecido há muito tempo. Tudo o que restou foi a culpa eterna e as palavras do mundo exterior que o rotularam como pecador. E, eventualmente, até ele acreditou nisso. Deve ter sido realmente muito miserável. Silver disse em voz baixa, o exilado, Candela, estava preso na espada sagrada que o matou por causa de sua obsessão. Na verdade, quem o exilou era ele mesmo o tempo todo. Lin Jie silenciosamente convocou a espada sagrada de seu próprio reino de sonho e colocou-a sobre seus joelhos. Passando os dedos pela lâmina afiada, Lin Jie proferiu, mas ele era um bom rei. Não houve nenhuma reação da alma sagrada. O ressentimento acumulado por dezenas de milhares de anos se dissipou junto com a alma de Candela naquela época. Tudo o que restou foi uma arma gelada que naturalmente não responderia de forma alguma. No entanto, as memórias que Candela uma vez transmitiu a Lin Jie começaram a borbulhar neste momento. A segunda parte dessas memórias que pareciam sempre estar envoltas em uma névoa escura de repente se tornaram claras em um instante. Vossa Majestade, me desculpe. Não há outro jeito. Nós simplesmente não somos capazes de resistir à escuridão se não for assim. Não nos resta escolha. Todos vocês deveriam morrer. Como ousam todos? Você preferiria assistir ao Ford ser destruído? Você não tentou. O Deus nas profundezas da escuridão é uma existência que simplesmente não pode ser parada. Você não falhou também. Ou melhor, nem você consegue vê-lo. Isso mesmo.
O que estamos fazendo é a única maneira de salvar Alfords. Vossa Majestade, você precisa aprender a escolher. Para o bem da sobrevivência, alguns sacrifícios são necessários. Sabemos o quão grande é a sua gentileza e benevolência, mas... Veja, eles se tornaram voluntariamente cobaias para Alfords. Seus desejos eram contribuir para o reino com sua própria força. Você vai decepcioná-los. Chega. Vou me aprofundar mais na escuridão novamente. Não diga mais nada. Meu rei, você está de volta. Todos vocês mentiram para mim. Por quê? Desculpe, Ain. Vossa Majestade, você conseguiu? Está tudo bem, não se culpe. Você já fez muito bem. Sua Majestade, você é um grande rei. É que não somos bons súditos. Nossas desculpas por ter que deixá-lo ver essa visão embaraçosa. Mas, dada a sua misericórdia, você definitivamente ouvirá nosso último pedido. Por favor, mate-nos. Eu sou Candela, o último rei de Alfords. Estou disposto a pagar qualquer preço para buscar a proteção das bruxas primordiais. Por favor, proteja meu povo disperso. E permita que eles continuem vivendo. Muito bem. Os olhos de Lingia estavam fechados enquanto ele sentia uma sensação de queimação na marca branca em forma de anel em seu pulso, fazendo-o inconscientemente estender a mão e pressionar aquela área da pele. Esta marca foi transformada da coroa que Candela lhe dera no sonho. Era o símbolo do rei elfo. As memórias que gradualmente se tornaram claras o ajudaram a reconstituir aquele período da história. Então foi assim. Lingia pensou consigo mesmo. Eu entendi mal os súditos de Candela. Eles estavam realmente no limite porque não eram apenas os inocentes que eram afetados, mas os próprios oficiais também. Ele se lembrou da imagem em sua memória das enormes e inchadas monstruosidades implorando para que seu rei as matasse quando Candela retornasse à capital imperial. Pensando bem, eles são os que realmente enlouqueceram. Candela, que estava sendo o começo ao fim, deve ter sentido muita dor quando brandiu sua espada para matá-los. A marca no pulso de Lingia diminuiu gradualmente, mas as emoções flutuantes que Candela sentiu no momento em que se matou convergiram para uma pitada de dúvida. Proteção das bruxas primordiais? No entanto, na memória de Candela, o que havia acontecido com ele não eram bruxas no sentido usual, mas formas grotescas que eram mais deformadas e retorcidas do que monstros estranhos. Suas vozes pareciam ser femininas normais, embora houvesse algumas reverberações vagas. Lingia não sabia se estava imaginando coisas, mas uma daquelas vozes não soou um tanto familiar. A mente de Lingia começou a trabalhar, mas ele não conseguiu determinar imediatamente. Afinal, vozes que soavam parecidas eram muitas, e pode ser que essa fosse um pouco parecida. Resumindo, o preço que Candela teve que pagar foi nunca revelar a verdade ao seu povo para que os elfos se tornassem completamente seguidores das bruxas. Essa era a sua intenção original. Então ele naturalmente concordou imediatamente. No entanto, isso eventualmente se tornou dezenas de milhares de anos de autotortura. Eu me pergunto se ele teria hesitado em retrospecto. Silver interrompeu de repente, maliciosamente, marca de Candela. Este é o símbolo do rei elfo. E ele deu a você de bom grado. Na verdade, é equivalente à entrega do trono. Se você puder encontrar os sobreviventes élficos, eles podem estar dispostos a honrá-lo como rei. Os lábios de Lingia se contraíram levemente. Esqueça. Sou apenas o dono de uma livraria. Posso lidar com livros, mas posso lidar com pessoas? Não quero acabar como Candela. Eu sei que você é preguiçoso, foi a resposta gentil de Silver. Ela parou um pouco antes de continuar. Eu não vou aparecer aqui por um bom tempo depois disso. Você pode usar seu próprio reino de sonho para devorar esse sonho. Dessa forma, você pode entrar mesmo sem o apanhador de sonhos. Lingia ficou surpreso. Onde você está indo? É um segredo, respondeu Silver timidamente. Lingia. Silver sorriu para Lingia e disse, mas prometo que te verei novamente em breve. Lingia ainda queria dizer mais, mas sentiu o toque frio e suave em sua testa e ficou momentaneamente sem palavras. Lingia abriu os olhos, acordando do sonho. O apanhador de sonhos pendurado acima dele se transformou em cinzas quando os tênues raios de sol da manhã o tingiram, dissipando-se sem deixar vestígios e não deixando nada para trás. Lingia estalou os lábios ao se lembrar do que havia sonhado.
Então ele congelou. Aquela voz não parecia ser muito parecida com a de Silver. Noite de Mongols capítulo 348. Confronto. Embora o banquete ao ar livre durante o dia só tenha começado às 8 da manhã do segundo dia, Fitch acordou bem cedo. Depois de se lavar, ele ficou em seu quarto e ficou em frente ao espelho praticando o que dizer quando visse Linji mais tarde. Ai! Bom dia! Você dormiu bem ontem à noite? Não, não, isso é muito banal. Além do mais, é supérfluo. Como se uma entidade de tal nível pudesse sofrer de sono ruim. Ai, que coincidência! Você quer tomar café da manhã juntos? Já perguntei por aí. O local do café da manhã é no restaurante no segundo andar da ala oeste e também é completamente self-service. Não tem como não ver. Além disso, passaríamos por alguns dos quartos de hóspedes femininos para chegar lá. Embora não consigamos ver nada, talvez encontremos um. Ah, não, 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 do que diabos estou falando? Fitch levantou a mão para cobrir o rosto. O Sr. Lin se importa com essas coisas. Fitch era simplesmente um caipira ignorante que via o mundo pela primeira vez. Certamente outros que compareceram ao banquete achariam esses tópicos chatos e vulgares, certo? Essas pessoas de classe alta. Não, eu não consigo mais pensar como uma pessoa comum. Eu sou um ser transcendente agora. Eu tenho que pensar e falar como um. Murmurou Fitch para si mesmo enquanto se decidia. Então, ele piscou para o espelho e dançou um pouco antes de repente notar uma mancha verde escura sob seus olhos. Seus olhos estavam injetados e seu rosto estava pálido. Era óbvio que a Fitch não tinha dormido bem. Ele não tinha dormido bem, de fato. Na verdade, Fitch não tinha dormido nada na noite passada e tinha passado todo esse tempo estudando o livro neste overview. Ele ficou hipnotizado pelo conteúdo e estava imerso no livro. Se tivesse que descrevê-lo, era como se tivesse realmente tido um sono profundo e percebido que o céu já estava claro quando acordou. Ao mesmo tempo, parecia que havia uma bolha no fundo de sua alma estourando, dando à luz um novo ele. Essa foi realmente a sua habilidade melhorando. Foi maravilhoso e verdadeiramente inacreditável. Até agora, ele ainda estava naquele estado de excitação e não sentia nenhum cansaço. Fitch ficou muito satisfeito com sua imagem desleixada. Ele olhou ao redor e assentiu. Isso está quase certo. O Sr. Lin seria capaz de dizer o quanto eu trabalhei duro ontem à noite com um olhar. Ele definitivamente ficará encantado. Fitch sentiu que havia dominado a maneira como um ser transcendente pensava. Sua aparência atual definitivamente não se conformava com as regras sociais normais. Fitch parecia desleixado e apático para um banquete tão elegante. E ele já conseguia imaginar aquelas pessoas olhando para ele. Desde o começo, dado seu status e vestimenta barata, aquelas pessoas já o viam com desdém. Agora, definitivamente seria pior. Mas o que isso importa? Em vez disso, é apropriado dizer que eu adoro ver a malícia por trás das fachadas hipócritas dessas pessoas ditas de classe alta. Fitch sorriu orgulhosamente. Agora, eu só preciso me importar com o que o Sr. Lin pensa. Talvez ele me dê algumas dicas depois de ver o quanto eu trabalhei duro. Certamente sou o único que consegue pensar nisso. Você é um gênio, Fitch. Fitch elogiou a si mesmo generosamente. Ele puxou sua gravata borboleta, então saiu com o peito estufado e a cabeça erguida enquanto se dirigia para o quarto de Linji. HMPH. Especialmente aquele jovem nobre que apareceu de repente ontem à noite e interrompeu os planos de Fitch e até mesmo roubou o Sr. Lin. Como um ser transcendente, Fitch percebeu imediatamente que esse cara era uma ameaça. Não jogar limpo ontem tinha sido a decisão certa. Mas tudo isso não importava. Fitch tinha vencido. Fitch se sentiu realmente satisfeito consigo mesmo quanto mais pensava sobre isso. Ele finalmente chegou ao quarto de Linji e se preparou para bater na porta respeitosamente. Rangido, a porta do quarto vizinho se abriu de repente. Fitch imediatamente entrou em alerta. Mas seu rosto caiu. Este é o quarto daquele garoto. Parece que ele percebeu. E pensar que ele é realmente tão proativo. Mas desta vez, eu não vou. Fitch tinha se animado todo, só para ver Greg cambalear para fora da porta, arrastando os pés fracamente. O cabelo do último estava uma bagunça, e seus movimentos tão lentos quanto os de um zumbi. Ao sentir que alguém estava ao seu lado, Greg olhou para cima, revelando um rosto extremamente abatido.
Os olhos de Fitz se arregalaram. Depois de uma noite, o jovem bem vestido parecia ter ficado muito pálido. Seus olhos estavam sem vida, os lábios secos e rachados, e até mesmo seu rosto parecia ter ficado mais fino. Era como se ele tivesse envelhecido pelo menos 10 anos. O que exatamente aconteceu ontem à noite? Não. Fitz se recuperou do choque enquanto suspeitas surgiam em seu coração. Esse garoto teve a mesma ideia que ele. Ei! Fitz deu um passo à frente e estendeu a mão para bloquear o caminho de Greg. No entanto, Greg estava franzindo a testa e andava em volta de Fitz, o tempo todo murmurando palavras indistintas como demônio, é tudo culpa minha, preciso redimir meu erro, e assim por diante. Seu rosto alternava entre expressões conflituosas, arrependidas e ansiosas, como se estivesse possuído. Fitz pensou consigo mesmo, esse garoto é ainda mais zeloso do que eu. Isso não vai dar certo. Se o Sr. Lin o vir assim, ele definitivamente não vai me notar. Assim, ele colocou a mão no ombro de Greg e puxou o último para trás quando ele estava prestes a alcançar a porta. Os olhos de Greg imediatamente ficaram vermelhos quando ele se virou e gritou com raiva: solte! Fitz ficou repentinamente intrigado ao vê-lo assim e riu. Por quê? E se eu não soltar? Estou irritado com você desde ontem. Bem, pense nisso. Resolver problemas entre seres transcendentes não deveria ser feito com força. Por que você não tenta sequer que eu solte? Embora suas palavras fossem um tanto infantis, Fitz não se conteve. Uma luz estranha brilhou em seus olhos e as cores distorcidas eram quase nauseantes. Seu domínio mental se expandiu instantaneamente e atacou Greg. Uma habilidade de manipulação mental. Greg ficou chocado. Lembrando-se da informação que ele tinha conseguido que o Stone ajudasse a investigar na noite passada, ele imediatamente entoou um encantamento mental para estabilizar sua mente. Ao mesmo tempo, ele fez várias tarefas ao mesmo tempo e usou sua melhor habilidade de metamorfose, que transformou sua mão em uma garra de lobo que agarrou o braço de Fitz. A melhor maneira de interromper um ser transcendente que usava habilidades mentais era atacar diretamente o corpo principal. Esse sujeito realmente ousou ficar tão perto. Era óbvio que ele nunca tinha experimentado um combate real. Enquanto Greg passava por um turbilhão interior, esse sujeito ignorante na frente dele seria suficiente como seu saco de pancadas. Ah! Clique! Rangerei! Que som é esse? A porta do quarto de Linge abriu abruptamente. O jovem dono da livraria saiu de costas e fechou a porta. Quando ele se virou, ele parou nos trilhos e observou os dois jovens parados à sua esquerda e direita como se fossem sentinelas. Havia aproximadamente 2 metros entre eles, e ambos pareciam assumir posturas estranhas. Vocês dois parecem uma porcaria de manhã cedo. Vocês não dormiram bem? Perguntou o chefe Lin com um olhar preocupado no rosto. Muito, muito bem. Dormi muito bem. Obrigado pela sua preocupação. Fitz forçou um sorriso. Suor frio se formou em sua testa enquanto ele acenava com a mão como um cumprimento enquanto escondia outra mão quebrada atrás das costas. Eu também. Greg respirou fundo, suportando as várias emoções negativas que estavam nublando sua mente. Ele quase queria se ajoelhar no chão e bater a cabeça contra o chão. Noite de Mongols capítulo 349. Tenha mais cuidado ao caminhar. Greg ficou ansioso e preocupado a noite toda após ouvir notícias de que a situação poderia ser desfavorável a Giuseppe. A imensa pressão de salvar Giuseppe e todos os outros perto da 67th Avenue foi colocada inteiramente sobre seus ombros, o que o deixou tenso e sufocado. No momento, a habilidade de Fitch o estava afetando, fazendo Greg se sentir como um balão que estava sendo enchido com água, prestes a explodir imediatamente se fosse intensificado. Fitch, por outro lado, era um ser transcendente recém-ascendido. Ele já havia sido um vagabundo na maior parte do tempo no passado e nunca havia se machucado tanto antes e estava quase chorando de dor. Felizmente, ele não era mais o mesmo de antes. Ele instantaneamente usou sua habilidade de bloquear os receptores de dor em sua mente. O tremor e o suor frio eram apenas um resultado da dor residual do choque. Ambos os lados sofreram muito neste confronto. Greg pensou consigo mesmo, esse demônio realmente ama brincar com o coração das pessoas. Na verdade, aparecendo bem quando estávamos prestes a lutar. Como diabos alguém acreditaria que é uma coincidência? Droga! É como o que aconteceu na livraria antes.
deixando-me deliberadamente testemunhar Giuseppe cair e causando um trauma psicológico duradouro. Grego cerrou os dentes. E agora, o dono da livraria deliberadamente o fez assumir essa tarefa pesada sozinho. Se Greg não conseguisse superar o trauma daquela época, ele definitivamente não conseguiria sair desse beco sem saída. Ainda mais assustador era o fato de que ele havia encontrado outro ser transcendente do nada. Este era claramente um novo rosto que nunca havia sido visto antes, mas este indivíduo havia se tornado instantaneamente um seguidor devoto. De acordo com as informações que Greg recebeu de Winston na noite passada, Fitch era, na verdade, parente do Caminho da Espada Flamejante. Esse sujeito havia se tornado um ser transcendente devido a um plano de sublimação do Caminho da Espada Flamejante que a Torre do Rito Secreto estava investigando, parte de um plano maior que envolvia os Assassinos das Sombras. Aqueles que se tornaram parte desse plano de sublimação tinham uma coisa em comum: passar de uma pessoa comum para um ser transcendente de nível médio. No entanto, Fitch não tinha nada a ver com a livraria anteriormente e era apenas considerado um nome insignificante. No entanto, como o dono da livraria havia escolhido interagir com essa pessoa, tudo deve ter sido premeditado. No entanto, mais e mais pistas foram entrelaçadas como uma bola de lã, tornando ainda mais intrigante o motivo de ele ter vindo ao banquete desta vez. Greg olhou para Fitch. Como não havia como obter respostas diretamente do dono da livraria, ele poderia muito bem começar com esse homem. Lingia piscou várias vezes enquanto observava Greg e Fitch que estavam se encarando furiosamente. Ele sentiu que havia algo estranho acontecendo entre os dois. Para colocar em palavras, era como se houvesse cheiro de pólvora no ar. Há algum tipo de conflito entre os dois? Eles não se conheceram ontem à noite. Porque parece que eles são velhos inimigos tão cedo pela manhã. Vendo quão cansados os dois estão, algo poderia ter acontecido ontem à noite. Mas parece que eles não querem que ninguém mais saiba, hein? Como um amigo compreensivo deles, Lingia naturalmente não interferiria. Definitivamente não era porque a competição entre clientes tornaria muito melhor vender livros. Lingia deu aos dois um sorriso radiante. Isso é bom se for assim. A propósito, vocês dois deveriam ter se conhecido, certo? Greg assentiu enquanto Fitch balançou a cabeça. Lingia levantou uma sobrancelha. Os dois jovens fizeram contato visual. O rosto de Greg estava desprovido de emoção, mas Fitch percebeu que estava cheio de desprezo e desdém, como se dissesse: eu já vi através de você, e você não sabe nada sobre mim. Fitch não conseguiu suportar a cara arrogante. Ele estava tão irritado que caiu na gargalhada e imediatamente foi até o lado de Lingia e disse descaradamente: parece que sou ignorante mesmo. Senhor Lin, por favor, me ajude com as apresentações. A propósito, ainda tenho muitas perguntas para lhe fazer. Por exemplo, li o livro que você me deu ontem. Lá dentro diz: Greg não esperava que com apenas uma reação, os direitos de falar agora pertencessem a Fitch. Este último simplesmente não parava de falar. Lingia também foi muito prestativo, ajudando entusiasticamente a resolver a confusão de Fitch e conversando alegremente com ele. Greg se sentiu como um palhaço. Não, o jovem aristocrático cerrou os dentes. Esse sujeito é muito casca-grossa. Felizmente, Lingia era alguém que sempre era justo. Ele até se virou e perguntou: Liu Greg, você quer se juntar a nós para o café da manhã? Pequeno Greg. Greg sentiu como se seu rosto estivesse prestes a se partir ao meio. Embora soubesse que o dono da livraria chamaria alguém como Will de velho Will, ser tratado dessa maneira ainda era um tanto difícil para ele aceitar. Eu vou. Greg decidiu não pensar. Tendo aproveitado a oportunidade para falar, ele imediatamente continuou: na verdade, ouvi do Sr. Giuseppe sobre o quão especial sua livraria é. Também estou bastante interessado nos livros que você vende. Já que você viu meus problemas ontem, tem algum livro que possa me recomendar? Fitch sorriu sem sinceridade. Ah, está quase na hora. Vamos comer primeiro. O café da manhã deixará de ser servido quando o próximo banquete começar. Temos que nos apressar. Isso de novo. Greg queria pular e arrancar a cabeça desse cara. A pressão alta o fez sentir como se as veias em suas têmporas estivessem pulsando. Depois de respirar fundo várias vezes para se acalmar, ele recitou mentalmente o encantamento Grease. Magos negros não são pessoas fáceis de intimidar. Rangido, crash.
Fitch escorregou e caiu de cara no chão. Seu rosto estava inexpressivo a princípio, antes que a raiva rapidamente o inundasse. Ele já havia bloqueado toda a sensação de dor, mas a sensação de ser humilhado na frente de Lin Jie era muito mais insuportável. O chefe Lin foi pego de surpresa e ficou perplexo com essa queda em terreno plano. Você está bem? Fitch se levantou e forçou um sorriso fraco. Estou bem, estou bem. Lin Jie olhou para a poça brilhante no chão que não parecia estar ali um segundo atrás. Com uma carranca, ele esfregou o queixo e olhou ao redor. De onde veio esse óleo? Poderia estar vazando. Mas não deveria ser o caso. Um problema tão estranho existiria em uma mansão enorme que fosse limpa e mantida todos os dias. Ele então olhou abruptamente para Greg com um olhar de suspeita. O coração de Greg pulou uma batida quando uma vaga sensação de extremo pressentimento tomou conta dele. Como se algo aterrorizante fosse acontecer se o dono da livraria na frente dele percebesse a verdade. Então, ele disse um tanto rigidamente, na verdade, é bem normal. Esse tipo de solo geralmente requer ser polido com um óleo especial, então pode sobrar uma porção em algum lugar. Então, quando o aquecedor interno é ligado, o óleo derrete e quando uma pessoa passa, a pressão no chão espreme o óleo para fora. Lin Jie levantou uma sobrancelha. É mesmo. Greg assentiu e deu um tapinha no peito. Como nobre, sei um pouco sobre esse tipo de construção. Pode confiar em mim. Lin Jie pensou um pouco e sentiu que fazia sentido. Afinal, Greg era um verdadeiro aristocrata, uma pessoa com todas as riquezas. Com um aceno de cabeça, ele deu um tapinha no braço de Fitch. Tenha mais cuidado quando estiver andando. Não caia de novo. Caso contrário, você não poderá participar do resto do banquete se for mandado para o hospital. Fitch tremeu, porque aquela era sua mão machucada. O chefe Lin quis avisá-lo que ele seria eliminado se não fosse forte o suficiente. Noite de Mongols capítulo 350. Floco de neve. Fitch engoliu em seco e rapidamente forçou um sorriso. Estou bem, meu corpo está em boa forma. Ficarei bem mesmo se eu cair mais algumas vezes. Veja, ainda posso correr e pular sem problemas. Ele pulou deliberadamente no mesmo local 2 vezes para provar sua robustez. Ele certamente não queria ser eliminado agora. Este banquete tinha apenas começado, e já havia correntes subterrâneas a todo vapor. Era difícil imaginar que grande coisa aconteceria em seguida. Esse cenário não era uma ocasião enorme em que ele precisava participar e fazer sua presença ser notada o máximo possível. Ele definitivamente não poderia perder. No entanto, na verdade, ele calculou que primeiro precisaria encontrar algum lugar para tratar seu braço depois do café da manhã. Caso contrário, ele provavelmente acabaria completamente aleijado em breve. Ainda assim, não era grande coisa se ele fosse realmente aleijado, pois ele poderia trocar seu braço aleijado por uma prótese vendida pela Holy Resource. De qualquer forma, ele não precisava mais depender do violino para sobreviver, nem sua habilidade dependia de seu corpo físico. Quanto a saber se a Holy Resource estaria disposta a vender-lhe uma dessas próteses caras que geralmente eram exclusivas para pessoas específicas. A resposta foi um sim definitivo. Afinal, ele agora era um lacaio do chefe Lin. Independentemente de essas pessoas estarem cientes da verdadeira força do chefe Lin, na superfície, o chefe Lin ainda era um convidado estimado, especialmente convidado pela família Ji, e claramente tinha laços extraordinários com a jovem senhorita Ji. Já que Fitch agora podia andar junto com o chefe Lin, isso significava que ele já podia estar ligado à Holy Resource. Não importa o caso, a Holy Resource definitivamente não desconsideraria alguém relacionado ao chefe Lin. Mas é claro, o pré-requisito era que ele pudesse manter um relacionamento relativamente bom com o chefe Lin. É bom que você esteja bem. Lin Jie ficou um pouco aliviado ao ver Fitch capaz de se mover, mas ele ainda exortou, você deve me dizer se você realmente se sentir desconfortável em algum lugar. Eu posso conseguir alguém para te mandar para o hospital. Greg imediatamente interveio seriamente, posso chamar meus servos para ajudar a levar você embora. Esse garoto definitivamente está se gabando. Fitch cerrou os dentes e disse, obrigado pela sua preocupação, mas não há necessidade. Estou totalmente bem agora. Grey zombou em silêncio, ignorando o olhar assassino de Fitch. Ele continuou bajulando Lin Jie e fingiu perguntar humildemente, Senhor Lin, continuando de onde parei,
Você poderia me recomendar alguns livros? Sir Joseph diz que seus livros são como um remédio amargo, mas eficaz, capaz de salvar aqueles que estão profundamente confusos e até mesmo ajudá-los a encontrar direção e um objetivo na vida. Como investigador, disfarce natural e performances suaves eram habilidades necessárias. Ele não estaria em um estado tão lamentável se Lin Ji não tivesse aparecido de repente na porta. No entanto, Lin Ji não recomendou imediatamente um livro com conteúdo tabu para ele. Pelo contrário, o dono da livraria deu um tapinha no ombro de Greg e disse seriamente: seu problema envolve relacionamentos interpessoais, diferenciação de identidade e algum problema psicológico. Não é algo que pode ser facilmente resolvido apenas por autoestudo. Surpreso, Greg perguntou: então, o que você acha que é melhor? Lin Ji sorriu calorosamente e disse: se não se importar, posso falar mais com você nos próximos dias. Eu sou bem decente em aconselhamento psicológico. Se não acredita em mim, pode perguntar ao seu professor. Ignorando certos pré-requisitos, conversar com o dono da livraria foi de fato o método mais benéfico. Por exemplo, Giuseppe recebeu orientação com frequência e agora havia avançado para o posto supremo. Mas, ao mesmo tempo, isso também significava que Greg poderia ter se tornado um peão que poderia ser usado ou descartado a qualquer momento. Não, isso já foi confirmado. Greg agora sentia que sua presença neste banquete foi certamente premeditada. Já que Lin Ji havia dito isso, não havia como Greg refutar. Isso também criaria mais oportunidades de se comunicar com o dono da livraria. Que assim seja se for mais perigoso. Nada pode ser ainda mais perigoso do que a situação em que estou agora, pensou Greg. Claro, ele não estava mais sozinho, mas tinha o apoio de toda a Secret Tower. Contanto que a situação atual não mudasse muito, ele não precisava ter muito medo da lavagem cerebral de Lin Ji. Assim, Greg assentiu. Não me importo, é claro. Contanto que não te incomode. Fitch viu que a situação que ele tanto trabalhou para ganhar controle estava sendo revertida. Percebendo que Lin Ji estava bastante animado, ele rapidamente interrompeu. Estamos aqui. Uau, este lugar é enorme, e há todos os tipos de variedades de comida, algumas que eu nunca vi antes. Como esperado de uma reunião da classe alta, embora Fitch tivesse usado um tom levemente sarcástico com um tom um pouco mais alto para atrair atenção. A área de café da manhã diante deles era exatamente como ele descreveu. Era um refeitório iluminado e espaçoso, não inferior em nada ao local do banquete da noite anterior. No momento, convidados bem vestidos já estavam aqui, comendo silenciosamente em seus cantos ou conversando. Normalmente, quando a família G recebia hóspedes que passavam a noite, as empregadas eram solicitadas a enviar o café da manhã diretamente para seus quartos no dia seguinte. Como o banquete também serviria como uma plataforma para interações sociais de alto nível, eles precisavam dar aos convidados oportunidades de interagir uns com os outros o máximo possível. No entanto, quando havia comunicação, naturalmente haveria conflitos. Neste momento, a voz de Fitch estava especialmente alta e conspícua. Mas quando eles franziram a testa e olharam, perceberam que a pessoa parada atrás desse sujeito era uma das partes envolvidas na aniquilação da família Frey ontem. Assim, seu desejo de repreendê-lo foi sufocado, e eles só puderam varrer suas reclamações para longe. Embora não soubessem muito sobre esse cara chamado Lin Ji, estava claro que a jovem senhorita Ji o valorizava. Eles não podiam se dar ao luxo de ofendê-lo. Afinal, ninguém queria ser um segundo John. Lin Ji olhou ao redor e concordou com Fitch. É realmente enorme. Este salão de café da manhã era ainda maior que sua livraria, e isso foi um baque para ele. Não era de se espantar que Fitch, que tinha subido de baixo, tivesse uma atitude um pouco azeda quando viu o lugar. No entanto, tudo isso não tinha nada a ver com ele. Lin Ji estava ali apenas para aproveitar. Quanto maior o refeitório, melhor. Lin Ji deu de ombros e se preparou para começar a festejar. Não muito longe, uma garota loira em vestido branco simples de repente ficou alerta, virando-se para olhar na direção de Lin Ji. Surpresa e um toque de fanatismo encheram seu rosto enquanto ela começou a corar levemente. Ela imediatamente levantou a bainha da saia e caminhou em direção a Lin Ji, deixando os nobres que estavam ao seu lado perplexos. Lin Ji tinha acabado de escolher seu assento quando ouviu um trêmulo Sr. Lin. Ele olhou para cima e viu um rosto familiar. É você.
uma das novas assistentes de Wilde, Charlotte, conhecida como Floco de Neve. Noite de Demon Golds capítulo 351, a saída de Wilde Floco de Neve. Ah, não, eu deveria me dirigir a você como Charlotte. Já faz um tempo, nunca imaginei que nos encontraríamos aqui. Que coincidência. Lin Jie ficou um pouco surpreso. Ele não esperava encontrar ninguém que conhecesse neste banquete. Mesmo que ele só a tivesse visto uma vez, ela ainda podia ser considerada uma conhecida. Afinal, ele tinha dado uma palestra para todos os novos assistentes do velho Will. Como diz o ditado, um professor por um dia é um pai para a vida toda. Ai, não estou dizendo que ele realmente tinha que ser pai de outra pessoa. Era apenas a lógica do ditado de que o relacionamento de um professor e aluno era bastante profundo. Falando nisso, ele brincou dizendo a Greg ontem à noite que queria ver o jovem se encontrar com os assistentes do velho Will, e infelizmente isso se tornou realidade hoje. Uma verdadeira coincidência. Ele se virou e viu Greg trocando olhares com Fitch com uma expressão aterrorizada no rosto. Embora tal nível de coincidência fosse completamente assustador, isso realmente não tinha nada a ver com Lin Jie. Ele estendeu as mãos e deu de ombros, indicando que ele também era impotente quando se tratava de ser um azar. Greg já estava entorpecido para os atos de fingimento desse demônio. Não importa o quão verdadeiro parecesse, esse demônio certamente tinha a intenção de que isso acontecesse. Entretanto, o mais importante naquele momento não era discutir a verdadeira natureza perversa desse demônio, mas como enfrentar o assistente de Wilde, que estava parado a apenas 1 metro de distância. Inesperadamente, Greg se sentiu relativamente calmo. Embora tenha sido pego de surpresa, ele descobriu a verdadeira identidade e aparência de Floco de Neve com o chefe Lin, as verdadeiras identidades dos ajudantes de Wilde, que escondiam seus rostos sob máscaras, ainda não haviam sido determinadas até hoje. Afinal, eles apareceram muito abruptamente e não deixaram nenhuma pista para seguir. Com Wilde, um mestre da ocultação que havia escapado dos olhos da Secret Hightower por 2 anos inteiros como seu líder, rastrear as identidades dessas pessoas era uma tarefa monumental demais. Ou pelo menos, a Torre do Rito Secreto não conseguiu investir mão de obra suficiente nesse curto espaço de tempo para investigá-lo completamente. Mas quando Greg pensou em como ele ainda era uma importante peça de xadrez do chefe Lin e uma fonte de grande entretenimento para o dono da livraria, ele se sentiu surpreendentemente à vontade. Afinal, enquanto ele mantivesse algum valor, ele não seria abandonado tão facilmente. No máximo, ele seria usado como brinquedo, mas sua vida não estaria em perigo. Enquanto Greg furtivamente aumentava a guarda, ele começou a se perguntar se havia algo errado com seu estado mental atual. No entanto, a cautela de Greg parecia destinada a ser em vão naquele momento. Charlotte não parecia ter olhos para mais ninguém. Levantando a bainha da saia e se curvando para Lin Jie, ela disse suavemente com as bochechas coradas: "Eu nunca pensei que seria capaz de ver você aqui." Ela não conseguia esconder sua excitação e até suas mãos tremiam. Como uma assistente de Wilde que fazia o que o dono da livraria. Ou melhor, capangas, ela era a única que não tinha se envolvido na batalha na 67th Avenue. A razão era simples. Famoso por sua astúcia, Wilde nunca se deixaria sem uma saída. Mesmo na batalha contra seu velho inimigo Joseph, sob a premissa de que ele iria com tudo, Wilde ainda pediu a Charlotte para preparar a matriz de teletransporte. Contanto que ela recebesse a ordem, ela seria capaz de teletransportar Wilde sem que ninguém soubesse. Wilde sempre foi cauteloso. Quanto a Charlotte, ela seguiu o plano e compareceu a esse banquete mortal para o qual foi convidada devido ao seu status nobre e como uma pessoa comum. E esse era o banquete de aniversário de Jizishio. No entanto, foi justamente por isso que Charlotte passou muito tempo preparando esse feitiço infalível de teletransporte, o que fez com que ela perdesse o banquete de abertura e só pudesse começar a partir do café da manhã do segundo dia. Mas ela nunca imaginou ver o Senhor aqui. Todas as suas ações foram de fato vistas por seu senhor. Então, poderia ser que seu senhor onisciente tivesse vindo pessoalmente para testemunhar o resultado que estava oculto no futuro. Não, ela não podia prever as intenções do Lorde e apenas obedecer aos desejos do Lorde. Até mesmo uma ordem seria de menor prioridade do que isso. A partir deste momento, sua missão pode mudar. A respiração de Charlotte acelerou ao pensar que ela poderia ter a sorte de ser útil ao Senhor.
Com um olhar ardente e fervoroso, ela perguntou a Lin Ji, é algo que você precisa de mim? Se houver, ordene-me como quiser. Sua expressão e palavras, juntamente com seu rosto corado, faziam com que ela parecesse estar apaixonada. Mas se alguém observasse cuidadosamente, descobriria que a luz em seus olhos não era admiração, mas mais como devoção. Era como os fanáticos que queriam se prostrar e beijar o chão diante do Deus em que acreditavam, caso o Deus aparecesse. No entanto, devido às restrições da ocasião, ela não podia se ajoelhar e beijar o chão diante de Lin Jie em público para mostrar sua lealdade. Portanto, o que ela parecia não era diferente de uma jovem que tinha acabado de ver seu namorado. Em outro lugar, o grupo de nobres com quem Charlotte estava se misturando momentos antes ficou surpreso. Era tudo simplesmente inconcebível. A jovem conhecida por seu comportamento frio como gelo, aquela flor imponente no alto de uma montanha, tinha realmente expressado tais emoções sem rodeios para alguém do sexo oposto. Esta foi simplesmente uma descoberta que abalou completamente o grupo até o âmago. Então, alguém no grupo combinou o rosto desse jovem de aparência amigável com sua memória. Essa era a pessoa que foi convidada por Xiu para se juntar a ela na primeira dança e também a que estava envolvida no massacre da família Fred. E isso é mais chocante do que ver um fantasma. Deve haver algo errado com esse cara. Seus corações estavam confusos ao testemunhar uma ocorrência tão peculiar. Do outro lado, os lábios de Lin Ji se contraíram involuntariamente. Como eu digo, parece que tem uma sorte estranha com mulheres ultimamente. Porque todas essas garotas são tão entusiasmadas. Esqueça a jovem senhorita Ji, mas porque esse aluno que ele conheceu apenas uma vez teve tais pensamentos. A frase dela não é um tanto estranha? Não. Não há necessidade de lhe dar ordens. Lin Jie balançou a cabeça e retrucou. Isso me faria parecer um tipo de feitor de escravos maligno. Mas eu quero pedir sua ajuda. Os olhos de Charlotte se iluminaram como os de um cachorro que viu um osso enquanto ela balançava a cabeça vigorosamente. Por favor, sinta-se à vontade. Os olhos de Greg se estreitaram, e sua vigilância aumentou ao extremo. A ansiedade o dominou enquanto ele pensava, ele finalmente vai fazer um movimento. Lin Jie disse, parece que você chegou antes de nós e deveria ter entendido melhor. Você tem alguma recomendação para o café da manhã? Greg congelou no lugar. Fitz soltou uma pequena risada. Charlotte ainda estava entusiasmada quando se curvou novamente. É uma honra servi-lo. Acho que o bolo de mel e o chá preto daqui são os que mais valem a pena provar. Com um sorriso, ela fez um depois de você com os braços. Lin Jie assentiu e andou na frente. Então, Charlotte se virou para Greg e mostrou a língua, lambendo os lábios e revelando runas gravadas em preto na parte inferior da língua. Então ela lançou um olhar aterrorizante para Greg e disse com uma intimidação mental única para magos negros. Venha, mago negro que jurou lealdade à torre do rito secreto. A morte o seguirá como uma sombra antes que o Senhor anuncie a vitória final. Em um canto de uma mansão que ninguém conhecia, as leis do espaço-tempo se distorceram, fazendo com que todo o espaço se sobrepusesse temporariamente. A vegetação ao redor permaneceu por um segundo em estado de renascimento e murchamento antes de se transformar em nada. Um braço de bronze fino e bonito, junto com um corpo feminino seminu da mesma cor, surgiu de repente das ondulações espaciais. Ela tinha apenas metade do corpo, como se algo a tivesse cortado em dois direto do topo da cabeça. No entanto, não havia carne nem sangue. Apenas uma multidão de fios ilusórios vibrantes que estavam aparentemente conectados ao desconhecido. Seus longos cabelos de aparência metálica esvoaçavam no ar, e suas pupilas verde ferrugem pareciam confusas com o caos. Se Michael estivesse aqui, ele definitivamente reconheceria que este era um dos anjos que ele estava esperando, Aniel. Noite de Mongols capítulo 352. Presa em sua própria armadilha assim como os outros membros fundadores do Pathfight Flaming Sword, Aniel não era um anjo de verdade. Esse nome era, em essência, apenas um codinome sem sentido. No entanto, diferente dos outros membros, Aniel não tinha um nome real. Portanto, quando Michael sugeriu Aniel como seu codinome, ela pensou que não era ruim e aceitou de bom grado e simplesmente usou como seu nome. Para a maioria dos seres transcendentes, um nome real possuía muito mais significado, possivelmente até mesmo esculpindo seu destino. Assim,
A maioria não aceitaria uma palavra de origem desconhecida para ser usada como seu nome. No entanto, para Aniel, palavras expressas na linguagem comum do continente não poderiam afetá-la de forma alguma, então não importava. Afinal, ela pertencia a uma raça um tanto especial. Pelo que estou sentindo, os últimos resquícios daquela aura estão aqui. Aniel flutuou no ar e inclinou a cabeça ligeiramente para cima enquanto seus olhos verde ferrugem, que pareciam turvos com o caos, olhavam fixamente para frente. Ela estendeu seu único braço e fechou o punho como se estivesse agarrando algo. Neste momento, o espaço ao redor dela se comprimiu como papel sendo amassado e formou uma série de nós cheios de informação. Raios de luz dispararam e encontraram sua glabela, exibindo a imagem que correspondia ao tênue traço daquela aura. Um jovem de cabelos pretos parou no meio do caminho, parecendo deslocado em meio à multidão que se movia para frente enquanto começava a falar com um ser transcendente fraco que tinha a marca do caminho da espada flamejante. Em algum momento, ele abriu uma fissura de sonho e tirou um livro. Um leve pedido de ajuda de alguém da espécie de Aniel também saiu do reino dos sonhos ao mesmo tempo, mas durou apenas um instante antes de cessar quando a fissura se fechou. Estouro. Aniel cerrou o punho e esmagou o primeiro nó do passado, franzindo a testa enquanto observava os pontos de luz desaparecerem. Uma fissura de sonho. Ele realmente a abriu tão facilmente. Além disso, sua força parece envolta por algum tipo de névoa, tornando impossível para mim sentir. Mas isso não deve ser um problema para mim. Eu só tenho que voltar no tempo. Os olhos de Aniel estavam semicerrados. Imagens residuais ilusórias de que suas asas formadas eram como tubos de neon se contorcendo, emitindo rajadas ocasionais de luz colorida como se ressoassem com algo. Então é assim. Um corpo meio dragão moldado pelo fruto da árvore medula de dragão e o coração de dragão petrificado, agraciado com o poder do reino dos sonhos por Silver e a ajuda contínua daquela existência misteriosa de uma existência misteriosa, assim como aqueles livros de origens desconhecidas. Interessante. Indo de uma pessoa comum para o posto supremo em meio ano. Um grande empreendimento de fato, é preciso dizer. Mas isso ainda está longe de ser considerado uma superação do posto supremo. Além disso, não foi isso que ele conseguiu sozinho. O que realmente vale a pena prestar atenção é aquela existência misteriosa que ainda não apareceu e Silver. HMM. A aura de Silver enfraqueceu tanto, como se ela tivesse partido. Ah, ótimo. A dificuldade diminuiu. Falando nisso, o objetivo de Michael e dos outros não é abrir um caminho para os sonhos e obter um caminho para a ascensão dentro do reino dos sonhos. Em outras palavras, esse cara já está no ponto final que eles passaram milhares de anos planejando. Não é de se espantar que eles estejam reunindo todos os anjos para trabalhar juntos dessa vez. De fato, um inimigo desse nível merece ser cauteloso. Mas para mim isso são apenas truques. Aniel zombou com indiferença, com um olhar de extrema arrogância e calma, como se tivesse tudo sob controle. Nenhuma dimensão pode escapar da minha percepção e controle. Até mesmo o reino dos sonhos é um lugar onde posso ir e vir quando quiser. Apenas um lugar sem nada desde muito tempo atrás. Não há nenhum Deus verdadeiro, apenas um ninho de criações primitivas nascidas do caos primordial. O medo que as pessoas têm dele é apenas manifestações de sua ignorância. Embora essas criações primordiais sejam de fato poderosas quando comparadas àquelas 4 bruxas. Não, comparadas a Silver e Frashinus, todas elas são inferiores. Não é de se espantar que elas pudessem dormir pacificamente no reino dos sonhos por tantos anos. Aniel seguiu a trilha deixada pelo nó e flutuou para frente com um olhar de zombaria e desdém em seu rosto. Como eu poderia ter me juntando a esse chamado caminho da espada flamejante se não fosse por mim querendo ver a expressão maravilhosa que esses caras fazem quando percebem que todo o seu esforço é inútil depois de gastar tanto tentando chegar a um lugar que é apenas um monte de lixo. Flocos de neve caíam por todo lado e passavam pelo seu corpo sem qualquer obstrução, criando apenas sutis ondulações circulares, indicando que este corpo não existia de fato naquele tempo e espaço, mas era apenas uma espécie de existência semelhante a uma projeção. E sua verdadeira forma era, sem dúvida, uma enorme borboleta com suas asas dobradas, conectada com seu meio-corpo na linha do tempo contínua, que era um desconhecido, envolta em fios ilusórios. Isso mesmo, a verdadeira forma de Aniel era a forma evoluída do Cloquelworm.
Um evoluído dos incontáveis vermes se contorcendo na linha do tempo, Jonas Butterfly. Seu corpo meio humano foi materializado de acordo com sua noção de estética da sociedade humana que ela havia percebido ao longo dos anos e, portanto, parecia caótico em certo sentido. Afinal, não se poderia esperar que um inseto entendesse completamente a estética humana. O propósito da viagem de Aniel foi justamente porque ela sentia a aura de alguém que a ajudou quando ela era apenas uma verme mecânico. Há incontáveis anos, uma família humana empregou um método especial para capturá-la e usou para manipulá-la em pequena extensão. Eventualmente, ela foi até passada de geração em geração como uma herança de família. Antes de Aniel ter um nome, tal trivialidade não lhe interessava nem um pouco. Afinal, como inseto, comer e dormir eram as únicas duas coisas com as quais se importavam e nada mais valia a pena ser incomodado. Entretanto, depois de observar a sociedade humana por milhares de anos, ela gradualmente aprendeu os desejos pessoais. Foi só recentemente, quando acordada por Michael, que ela sentiu como se tivesse saído de seu casulo novamente. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, foi como uma experiência completamente diferente. Principalmente ao ver aquele seu minúsculo companheiro sendo capturado e ouvir aquele lamento fraco que durou milhares de anos, a raiva começou a crescer dentro dela pela primeira vez. Incapaz de se controlar, ela não foi para o local que Michael havia marcado. Em vez disso, Aniel veio sozinho para procurar a pessoa que agora possuía a Clockwork Wormbox. E agora, ela iria levar seu companheiro de volta. Os incontáveis passos ilusórios multicoloridos que eram as asas de Aniel se esticaram. Sem que ninguém na mansão percebesse, eles gradualmente se expandiram e cobriram o céu. O espaço e o tempo ao redor da mansão se distorceram, fazendo com que rachaduras parecessem incapazes de suportar esse fenômeno. Como se um casulo invisível tivesse caído em uma rede. Aniel, que estava flutuando em direção ao nó final, ponto de informação, nunca percebeu que, abaixo do que deveria ser seu mero corpo ilusório, havia uma sombra seguindo logo atrás. Noite de Demon Golds capítulo 353, instruções do chefe Lin sentado no sofá em seu escritório, Gibbonong esfregou as mãos, inquieto. Ele não era a imagem de calma da noite anterior, quando estava diante de todos, mas parecia mais um homem nervoso de meia-idade agora. De acordo com os arranjos do banquete, hoje era o aniversário real de Jizi Shio, que também era o momento em que os convidados apresentavam seus presentes de aniversário. O chefe Lin também naturalmente daria seu próprio presente. No entanto, como a colaboração já havia sido decidida e Jizi Shio dependeria do chefe Lin no futuro, esse presente não causou muita ansiedade a Gibbonong. O que realmente o preocupava era o presente que o chefe Lin lhe daria. Querido pai, por favor, acalme-se. Você é como uma formiga em uma panela quente. Jizi Shio brincou inexpressivamente de lado enquanto retocava sua roupa e aparência. Como o programa de hoje era um banquete ao ar livre, ela havia trocado para um vestido branco mais casual, com a rosa vermelha ainda presa ao peito. A verdadeira forma da rosa ainda estava enraizada sob o acampamento base Spider, o grupo de caçadores que ela havia fundado. Agora, a que estava no peito de Jizi Shio era um de seus muitos clones, mas isso não significava que era fraca. Os outros clones incluíam aqueles no jardim de rosas do lado de fora da mansão, assim como as rosas decorativas em vasos que podiam ser vistas em todos os lugares da mansão. Todos eles serviam como aparelhos de monitoramento constante, o que permitia que Jizi Shio estivesse ciente da situação dentro da mansão o tempo todo. Gibbonong engasgou e olhou para sua filha. Se eu sou uma formiga, isso não faz de você uma formiguinha. Jizi Shio. Ela estava prestes a confortar seu pai quando de repente recebeu uma mensagem de sua rosa. Imediatamente enrijecendo-se, ela sussurrou, o chefe Lin está acordado e foi ao restaurante. Ele está falando com alguém no momento. E a conversa parece estar relacionada à família Ji. Gibbonong ficou ainda mais ansioso de uma vez e respirou fundo. Certamente há um significado maior por trás disso. Talvez assim como ontem à noite, essas sejam instruções, o que essas pessoas disseram. Lin Ji colocou o bolo de mel e o chá preto em suas mãos em uma das mesas antes de se sentar e agradecer ao servo que o ajudou a puxar a cadeira. Embora Charlotte tenha sido muito proativa em querer ajudá-lo a levar o café da manhã, Lin Ji não achava que precisava ser tão depravado. Uma pitada de surpresa passou pelo rosto do servo. Então,
Por profissionalismo, ele rapidamente se ajustou mentalmente e escondeu seu sorriso. Com uma reverência, ele perguntou a Lin Ji, você tem algum outro pedido? Não. Só isso. Lin Ji balançou a cabeça antes de olhar para os outros três, que também balançaram a cabeça. O servo assentiu. Estarei esperando ao lado. Por favor, me ligue se precisar de alguma coisa. Lin Ji observou o servo ir para um canto e não pôde deixar de lamentar. Até mesmo os servos da mansão da família Ji são de uma classe diferente. Fit, que era considerado da classe baixa, assentiu. Ele também podia sentir isso e apontou por hábito. Ontem à noite, os servos que receberam os convidados do lado de fora foram arrogantes com aqueles que não pareciam nobres e deram tratamento preferencial aos ricos e abastados. Agora, os servos que estão dentro da mansão são sempre gentis e educados com todos, como se todos os convidados fossem iguais. Fit continuou seu discurso entre dentes, provavelmente porque os servos dentro da mansão certamente só viram aqueles que são qualificados para entrar, então eles sempre foram humildes e educados. Até onde eu sei, esses servos devem ter vivido na mansão desde jovens e podem nem saber como os pobres vivem. Com essa comparação e conhecimento, não haveria nenhuma diferença no tratamento que eles dão aos outros. Mas independentemente do que seja, isso é tudo um veneno do sistema de classes. Um veneno de uma era que precisa ser purificado, concluiu Fit enquanto olhava para o macarrão em seu prato e o cutucava venenosamente com o garfo. Esta foi uma acusação flagrante. Greg e Charlotte, que eram de famílias nobres, foram atacados diretamente. Charlotte apenas sorriu enquanto cortava um pequeno pedaço de pão, mas não disse nada. Por outro lado, Greg retrucou imediatamente. No entanto, a família Ji não é nada desses chamados aristocratas. Eles eram apenas andarilhos oprimidos que vieram das terras do norte. Não havia nada de especial então, apenas alguns plebeus que dependiam do apoio do Distrito Central para obter alguns benefícios e eram usados como ferramentas para escavar o Distrito Inferior. O que os fez chegar onde estão agora não é o seu chamado sistema de classes. É só que com poder e força em suas mãos, eles gradualmente se esqueceram de seus eus originais. Um certo plebeu que acabara de obter poder. É realmente ok vocês todos ficarem dando indiretas para a família Ji, no banquete de aniversário de Ji Zixi que está sendo oferecido na mansão de Jibunong. Não consigo deixar de suspirar com a diferença de atitude. Os lábios de Lin Jie estavam se contraindo enquanto ele pensava consigo mesmo. Só posso dizer. Foi uma sorte que Ji Zixi não tenha vindo hoje. Caso contrário, seria impossível evitar que uma briga começasse. Ji Zixi, que estava ouvindo, assentiu como se tivesse entendido completamente. Ela então se virou para seu pai e disse, o chefe Lin está usando esses seres transcendentes para nos avisar para não sermos levados pela mentalidade superior que temos ao ganhar poder. Não se esqueça de nossas raízes e que já fomos plebeus. Ele está muito insatisfeito com os remanescentes da classe nobre. Jibunong ficou imediatamente alarmado e disse, é isso que devemos fazer. Uma família que foi usada como ferramentas por milhares de anos não usará outras como ferramentas para empurrar. Tudo o que faremos no futuro é buscar mais bem-estar para mortais comuns como nós. Com um leve sorriso de escárnio, Ji assentiu. Mas sua atitude em relação à família Freire já mostra muita coisa. Parece que esses vermes aristocráticos no Distrito Central estão finalmente se aproximando de sua ruína. E talvez esta também seja a nossa primeira batalha para ganhar o controle total da Holy Resource. Tudo bem, tudo bem. Eu estava apenas mencionando isso casualmente. Não há necessidade de ficar tão nervoso. Não é tão sério. Lin Jie acenou com a mão e gesticulou para que esses dois fogos de artifício se sentassem. O café da manhã é mais importante do que tudo isso. Vamos, a comida está esfriando. Você está certo. Greg e Fit imediatamente assentiram e fecharam a boca ao ouvir as palavras do chefe Lin enquanto obedientemente começaram a comer seu café da manhã. Charlotte, que estava sentada na lateral do campo observando a dor da discussão, sorriu e concordou prontamente. Sim, é isso mesmo. O chefe Lin está aqui, mas vocês dois estão discutindo sozinhos. Aprendam algumas maneiras, rapazes. Essa mulher intrigante. Não, não, não. Isso não é uma discussão. É apenas uma discussão amigável. Certo, Fit? Greg forçou um sorriso.
quase quebrando o garfo em sua mão. Alarmes soavam em sua cabeça. Ele não podia mais se dar ao luxo de se envolver com Fit. Agora, o verdadeiro inimigo era a mulher diante dele. Sim, sim, sim. Nós respeitamos muito o chefe Lin. Vamos comer, vamos comer. Fit também percebeu o problema enquanto olhava Charlotte cautelosamente. Charlotte agiu como se não tivesse notado e disse entusiasmada: Chefe Lin, é melhor comer o bolo de mel enquanto está quente, caso contrário, ele ficará fibroso. É mesmo? Então terei que me apressar e provar. Lin Ji assentiu e pegou o garfo e a faca, estudando o tentador bolo de mel e tentando descobrir o melhor ângulo para cortá-lo. Naquele momento, uma sensação de arrepios tomou conta dos três seres transcendentes enquanto todos olhavam para o topo do refeitório. Todas as rosas da mansão ficaram simultaneamente inchadas enquanto farpas afiadas e de aparência feroz cresciam. Globos oculares abscessados saltavam do centro de suas pétalas, tremendo violentamente de medo enquanto faziam um zumbido baixo e indecifrável. Neste exato momento, Gizzy Shio sentiu a mesma sensação de medo que as rosas, e ela começou a suar frio enquanto arrepios surgiam em sua pele. Uma pressão desconhecida e poderosa apareceu na mansão, fazendo com que suas pupilas se estreitassem enquanto ela dava um passo para trás. Rank Supremo. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.